Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa casa. Com muita alegria estamos aqui esta noite, recebendo pela escala da UMI a nossa querida amiga do Mãos Unidas, Isabel Monchal. Mas antes, nós vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, do Divaldo e Joana de Ângeles, que diz assim: Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferência e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te nunca. Então, com essa certeza da presença divina em nossas vidas, de Jesus, o nosso divino mestre, orientador, dos amigos espirituais que nos cercam, que nós possamos agradecer a dádiva da vida, a oportunidade de nos encontrarmos novamente no corpo físico, em aprendizado, que possamos valorizar tudo que nos cerca, as situações, as lições, para que o nosso espírito possa levar uma bagagem melhor. Que nesse instante possamos estar atentos à reflexão da noite, que possa contribuir para que nós saiamos daqui com mais estímulo, com mais força e mais coragem. Agradecendo então a oportunidade de nos encontrarmos com os amigos espirituais, que possam, através da sua presença, deixar em nós fluidos benéficos, de harmonia e de equilíbrio. Muita paz, que assim seja. Então, a nossa querida amiga Isabel Monchal vai falar sobre lei da necessidade de cooperação. Uma boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, nessa casa que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanta simpatia, com tanto afeto. É sempre muito bom estar próximos dos nossos, né? Somos todos uma grande família. Fizemos parte de diversas famílias, né? E nós somos a família espírita. É muito bom estar aqui nessa casa com a irmã. Eu gostaria de deixar rodando um vídeo. Vamos ver se ele vai abrir, né? Na minha casa, teimosamente, ele não quis abrir. Agora há pouco ele abriu aqui. Não. As tecnologias são um problema, né? Às vezes não é as tecnologias, é a pessoa que está aqui do outro lado, né? Bom. Lei da necessidade de cooperação. Queria explicar para vocês a razão desse tema, né? O que me moveu a buscar um pouquinho mais sobre o tema. Estava viajando lá no Paraná, eu sou uma pessoa que eu adoro fotografias e adoro a natureza. Então eu vivo com um celular com a câmera na mão e tinha umas formigas trabalhando. E eu inclusive fiz um vídeo que era o que eu queria passar, mas ele está teimoso, né? Eu acho que eu gravei ele em algum aplicativo que agora ele não abre no meu notebook. E é uma coisa fantástica, porque a natureza nos dá grandes ensinamentos.
Sobre as formigas, por exemplo, vamos fazer um comentáriozinho antes de nós abrirmos aqui, né? Elas nos ensinam muitas coisas. Uma delas é organização. As formigas, como outros animais, né, as abelhas, enfim, são extremamente organizadas. Cada uma tem a sua função, a sua tarefa, e elas desenvolvem essa função e essa tarefa. Trabalho em equipe. São animais irracionais, que interessante, né? Nós que somos animais racionais temos uma dificuldade de trabalhar em equipe. Eles trabalham em equipe. Inclusive, uma das partes do vídeo estava uma formiga sofrendo para carregar um galinho que era um pouco maior, e outra veio em seu socorro para ajudá-la a carregar esse galho. É encantador isso, né? Outra lição que elas nos ensinam é a superação, né? A formiga, ela carrega um peso, ela tem a capacidade de carregar um peso muito maior do que o peso do seu corpo. Planejamento. As formigas, durante o verão, trabalham com afinco para terem alimento no inverno. Elas guardam esse suprimento, né? E às vezes eu me pergunto, e nós temos esse planejamento? Será que nós guardamos os nossos momentos de alegria, de tranquilidade, para nos fortalecermos nos momentos de dificuldade, né? Elas têm foco, elas sabem para onde elas vão ir e vão levar os seus alimentos. Superação de limites. Enfim, tem uma diversidade bem grande, né? Que as formigas nos ensinam. E uma delas principais é a superação e o trabalho em equipe. Como nós precisamos aprender isso. A espiritualidade superior ensina que o isolamento é contrário à natureza humana. Segundo ela, o homem é instintivamente gregário por motivos providenciais. Olha só, o homem necessita viver em sociedade. Motivos providenciais, a providência divina criou isso. Até porque na sabedoria infinita de Deus, Ele colocou o ser humano numa situação bem peculiar. Os nossos filhotes são os únicos que necessitam de uma assistência prolongada pela vida fora, né? Necessitam da assistência dos pais. Os bebês humanos, se eles não tiverem uma assistência prolongada dos pais, eles morrem, né? Os outros animais já são um pouco diferentes. Eles não necessitam de tanto tempo. Alguns precisam de um período curto e depois cada um segue o seu caminho. Nós, pai e mãe, né? A gente cuida pela vida fora. E às vezes do lado de lá a gente continua cuidando, né? Às vezes, para não dizer sempre. Porque os vínculos de amor verdadeiros são eternos. E os vínculos com pai e mãe, né? É algo muito forte. O ser humano precisa progredir e o progresso é sempre fruto da colaboração de muitos. Gente, há pessoas que se acham autossuficientes, né? Eu já ouvi pessoas dizerem, eu me basto sozinho. Nós não nos bastamos sozinhos nem um segundo da nossa vida. Porque para que nós estivéssemos aqui hoje, houve a colaboração de inúmeras pessoas. Para que eu vestisse esta roupa que eu estou vestindo, houve a colaboração de muitas mãos, desde lá do plantio do algodão, daqueles que colocam a mão na terra, do agricultor, de todo esse segmento da indústria, do comércio, o alimento até que chega às nossas mesas, a colaboração de inúmeras pessoas que para nós passa despercebida,
para que nós estejamos aqui hoje, fazendo uso das tecnologias, com este salão iluminado. Quantas pessoas trabalharam e estão trabalhando neste momento? Então são coisas que a gente esquece. Não, nós não nos bastamos sozinhos. Nós precisamos do outro em todos os momentos das nossas vidas. Quando nós adoecemos, além de nós precisarmos de todo o pessoal da área da saúde, nós precisamos daqueles que criaram as medicações, daqueles que fabricam, daqueles que vendem e daqueles que cuidam de nós. Para que qualquer ser humano se constitua em suas plenitudes físicas, morais, psíquicas e espirituais, ele depende daqueles que vieram antes. Olha só, gente. Inclusive daqueles que vieram antes. Quem veio antes? Vamos falar nós a nível de família primeiro, né? Quem veio antes? Nossos tataravós, nossos bisavós, nossos avós, mamãe, papai, tios, primos, irmãos mais velhos. Então, para que esse processo de evolução aconteça, é preciso que haja colaboração. E também haja esse despertar da nossa consciência. Nós estaríamos aqui se não houvesse todos esses que vieram antes. Aí vem a grande importância de pai e mãe. Mesmo que eles não sejam o pai dos nossos sonhos. Mesmo que alguns não tenham nos criado, ou tenham sido extremamente rígidos ou até agressivos, eles nos deram a oportunidade de reencarnar. Não fosse este homem e esta mulher, que talvez estejam entre nós e talvez não, nós não estaríamos aqui. Isto já é um grande motivo para gratidão. Nossos pais, principalmente honrar nossos pais. Eu costumo comentar que com o meu pai eu tive problemas homéricos na juventude. Não totalmente na juventude. Por questões de conduta, né? A gente às vezes confunde as nossas posições. Existe uma relação homem-mulher, que é marido e esposa. Existe uma relação pai e filhos. Nem sempre um bom marido é um bom pai. Nem sempre um bom pai é um bom marido. Mas nós temos que ser gratos. Meu pai foi um pai maravilhoso. Fantástico. Respeitador, honrado. Me ensinou grandes lições. As minhas diferenças com ele eram responsabilidade dele e da minha mãe, não minha. Mas a gente confunde muito esse sentimento, né? E eu agradeço muito a Deus que ele desencarnou com 96 anos de idade, com bastante dificuldade. Eu tive o privilégio de cuidar dele, toda a decrepitude da vida, trocar fralda, dar banho. E quando ele desencarnou, a gente estava se amando profundamente. Profundamente. Este é um amor que eu diria que resgatou todas as dívidas e se transformou. Vamos falar a nível de casa espírita, por exemplo. Hoje nós estamos aqui, nessa casa maravilhosa, né? Fraternidade. Quem veio antes? Vieram irmãos antes que sonharam o sonho de construir
de abrir as portas para divulgar a doutrina espírita, para acolher, para amparar irmãos que precisavam. E eis aqui, alguns deles, os fundadores, né? Alguns certamente já partiram. Quem sabe até algum está aqui hoje, né? Se estiverem, recebam o nosso abraço, a nossa gratidão. Mas hoje, a equipe que aqui se encontra precisa trabalhar também de forma colaborativa. Eles tiveram uma caminhada de colaboração entre si para que hoje os trabalhadores da casa herdassem essa casa, né? Daqui a alguns anos não estaremos mais aqui nós, né? Então teremos os nossos jovens que estarão assumindo. Que a espiritualidade de luz nos abençoe, né? Que jovens venham para as nossas casas para poderem assumir esta caminhada, para que possam continuar esse legado, né? A colaboração de nossos pais se faz antes mesmo do nosso nascimento e se desdobra nos seus esforços pela vida afora. Por que a colaboração dos nossos pais já vem antes do nascimento? Porque antes de nós recebermos um filho, nós somos chamados no plano espiritual para aceitá-lo. Ou nós já assinamos o contrato lá, no momento da reencarnação, né? Vou receber o fulano, fulano, fulano. Não, eu vou receber só fulano. Mas, de qualquer forma, um pouquinho antes da gravidez, os pais são chamados. Então, já começa antes da concepção, né? E durante o nascimento, durante toda a gestação, a mãe diretamente ligada, alimentando o feto através do seu próprio corpo. Os pais trabalhando duro para receber o novo membro da família. A gente dificilmente para pensar na caminhada que eles tiveram. Nós, seres humanos, somos muito julgadores, né? Às vezes, dependendo da ação ou da reação, a gente acha que é implicância com a gente. Mas tudo há um fundo emocional e espiritual. Nada acontece ao acaso. Eu lembro quando a minha mãe começou a ficar com demência, ela começou a esconder comida. E quando às vezes eu abria o roupeiro, tinha uns pães mofados lá dentro do roupeiro. E era o início da doença. Como é difícil a gente se adaptar ao início da doença dos nossos pais. Eu não entendia. E aquilo me irritava profundamente, mesmo eu sendo uma espírita que luta contra os seus próprios defeitos, né? E teve um dia em que depois do almoço eu saí chateada de lá, porque havia encontrado vários alimentos estragados e guardados. E eu adormeci. E sonhei que eu estava numa estrada, acredito eu que era na região do Nordeste, e vinha um caminhão com muita gente na carroceria. E havia alguém comigo, que eu não sei quem era, que me disse que eu tinha que pegar uma criança dentro daquele caminhão. Desculpa a emoção, mas aí foi um momento agora que eu lembrei dessa história. Eu acho que ela é bem pontual para ser contada. E quando eu subi nesse caminhão, que eu fui sendo orientada para ir lá no fundo, havia uma menininha. E ela estava com a roupa bastante suja, bem pobrezinha, o cabelo em desalinho. E ela estava segurando muito firme junto dela um pedacinho de pão seco.
E quando eu estendi a mão para tirá-la de dentro do caminhão, que ela levantou os olhos para mim, eu enxerguei minha mãe. Naquele momento eu percebi que certamente a minha mãe tinha tido alguma vida onde ela tinha passado muita fome. E aquilo fez com que eu modificasse um pouco a minha impaciência, né? Percebesse que tudo tem um fundamento, a gente que não sabe, porque a gente vê a parte, né? Deus vê o todo. Por isso que é bem difícil às vezes para nós entendermos e aceitarmos determinadas situações. A gente se acha vítima, a gente acha que os outros estão exagerando. Ela certamente estava relembrando situações de passar fome, né? Lá no íntimo, no perispírito dela. Bom, voltamos aqui. Mesmo antes do nosso nascimento, se desdobra nos seus esforços pela vida fora. Quem trabalha na mediúnica aqui? Quantos irmãos fazem parte da mediúnica? Ali, isso. Na mediúnica a gente vê, né? Quantas mãezinhas desencarnadas que vêm para amparar os filhos que estavam perdidos nas trevas, nos ressentimentos, nos projetos de vingança, né? Elas vêm e acolhem. E é isso. Ser pai, ser mãe, é isso, né? É para a vida toda. Isso quer dizer eternidade, tá? Não é para uma vida só. Como alavanca impulsionadora do bem, a colaboração contribui para o nosso progresso espiritual e material. Por quê, gente? Quando nós nos tornamos colaborativos, tudo melhora ao nosso redor. Tudo. Por quê? Vamos falar na questão da família. Eu brinco, eu digo que família é incômodo, né? Não tem família sem incômodo. Você está lá, aí moram mais 3, 4 pessoas juntos. Aí aquela pessoa com quem você casou gosta de dormir na escuridão total e absoluta. Mas você gosta de ter uma luzinha para a tua referência. Quando tu abrir os olhos, você vê uma claridade. Como é que fica daí, né? Ou então você está lá sentado, com a luz ligada, porque você quer estar no claro, passa alguém e acha que deve apagar a luz. Então são inúmeras situações, né? Inúmeras situações que a gente tem que aprender a administrar. E isso, quando a gente colabora, né? Quando a gente procura entender e colaborar, é um progresso. Uma relação familiar, inúmeras vezes, alguém vai ficar com dificuldade financeira e você vai ter que tirar do teu bolso para ajudar essa pessoa. Vai ter outros momentos que você vai estar em dificuldade financeira e a outra pessoa vai ter que tirar do seu bolso para te ajudar. Outra coisa é os afazeres da casa, né? A gente tem que entender e fazer as pessoas entenderem que uma casa não é um hotel 5 estrelas, né? Onde uma pessoa faz todos os afazeres e mantém a casa limpa para os outros usufruírem. Temos que dividir as tarefas, senão alguém vai ficar extremamente cansado, exausto, sem energia. Começam as dificuldades também de relacionamento. Então, colaborar vai nos ajudar em todos os lugares. E essa colaboração, além de melhorar os relacionamentos, ela espalha ao nosso redor essa energia de cumplicidade, de companheirismo. Ajuda também os irmãos que estão ao nosso redor, né? Melhora o padrão vibratório. Servimos de exemplo para aqueles que nos acompanham por alguma razão, né? Lei natural da própria vida. Então, a colaboração é uma lei natural da própria vida. Vês que ninguém pode viver sem a colaboração de muitos.
É fator de entendimento para as criaturas, alicerçando a verdadeira irmandade a todos. Nos leva a perceber que nós somos todos irmãos, nós precisamos uns dos outros. Vamos usar um exemplo bem prático. Quando os garis resolvem parar por alguma razão, o que acontece? Os lixos se acumulam. Os cachorros começam a rasgar os sacos de lixo, começam a juntar bichos, e se fica muito tempo, acaba começando a aparecer doenças, né? Então nós não precisamos deles, precisamos muito. Nós somos todos irmãos nessa caminhada. Não importa se um é doutor e se o outro colhe o lixo. Não importa, gente, a nossa posição social aqui hoje. Não importa o nosso saldo bancário. Não importa a roupa que a gente veste ou o carro que a gente dirige. O que importa é esse expandir da nossa consciência para entender que ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos em caminhadas diferentes por inúmeras razões, que um dia nós vamos entender. Como eu disse antes, nós vemos a parte. Deus vê o todo. Ele sabe por quê inúmeras vezes nós passamos por situações difíceis. E depois de toda situação difícil, a gente cresce. A gente amadurece. A gente se torna um pouco melhor. A colaboração é uma necessidade constante em todos os setores da vida. Colaboração faz com que a gente se preocupe com o outro, com que a gente procure, com que a gente ampare, com que a gente auxilie. Existem inúmeras formas de colaborar. Colaborar para o bem-estar do outro. Porque o bem-estar do outro faz parte do nosso bem-estar. O ver o outro feliz faz parte da nossa felicidade. É que nem quem frequenta aqui o Fraternidade gosta de estar aqui, se sente acolhido. Como é importante a gente sentir esse sentimento de pertencimento, de pertencer a algum lugar. Eu adoro todas as casas espíritas de Cruz Alta, mas eu me sinto pertencente ao Mãos Unidas. Não é o Mãos Unidas que me pertence, eu pertenço ao Mãos Unidas, a esse grupo que trabalha, que busca, e tem diferenças, muitas, todos nós temos. Mas aí entra a questão da colaboração, de nós nos fazermos entender e entender o outro. O grande problema da colaboração hoje é o individualismo aliado ao egoísmo. E eu digo para vocês, gente, o individualismo cresceu extremamente através disso aqui. É muito bom, é maravilhoso, nos traz um cabedal de informações, nos traz a oportunidade de vermos e ouvirmos palestras de grandes nomes dentro da doutrina espírita. Nos dá a oportunidade de vermos e conversarmos com os nossos amores que estão distantes. Mas inúmeras vezes a família está toda reunida, o que já é algo extremamente difícil, né? Como está difícil reunir as famílias hoje? A família está reunida, mas cada um está mergulhado no seu mundo artificial. Seja em jogos, seja em conversas, seja em Instagram, mas estão ali. Estão juntos, mas estão separados. Precisamos repensar isso. Precisamos rever este momento que nós estamos vivendo agora. É um presente. É um presente de Deus. Se daqui a um mês a Fraternidade me convidar para vir aqui de novo,
realizar o mesmo tema da exposição, não vai ser o mesmo momento. Este momento é o presente que Deus nos dá, que daqui a pouco é passado. Então nós temos que estar presentes nos momentos da nossa vida, presentes junto às pessoas que nós amamos, porque nós não sabemos do amanhã. Só Deus sabe do nosso amanhã. Só Deus sabe qual vai ser o nosso último dia, o nosso último encontro aqui, né? Que do lado de lá a gente vai se encontrar muitas vezes. Nós temos que aproveitar esse presente, largar um pouquinho a tecnologia quando nós estamos juntos. Claro que a gente resolve muitas coisas por ali, né? Mas procurar ter limites. Nós estamos perdendo muitos nossos jovens, inclusive. Então vamos ficar mais atentos a isso. O ser humano está perdendo o sentido de conviver em coletividade. Outro dia, uma ex-aluna minha esteve lá em casa e o ano passado, ali na época da pandemia ainda, eu dei aula para um sobrinho dela e eu perguntei como é que está o fulaninho. Tá complicado. Ele entrou nos jogos agora no celular e ele não quer fazer mais nada. Alguém levou ele esses dias para fazer um passeio e ele estava toda hora perguntando que horas ia para casa, que ele queria ir para casa. Vicia, gente. Então temos que cuidar principalmente das crianças. Quanto tempo nós estamos deixando as nossas crianças escravos das redes sociais, dos jogos, seja lá do que for? Eu não estou dizendo que tem que proibir ou retirar, porque nós estamos vivendo na era tecnológica, né? Não podemos fugir, mas diminuir, pôr limites, para que nós não percamos eles. Escraviza, né? É uma forma de prender a mente. Prendendo a mente, prende também o nosso espírito. Jesus, nosso Mestre e Senhor, é o divino colaborador de Deus na Terra, orientando-nos em nosso progresso espiritual. Jesus, né? Colaborador de Deus, que veio até nós há tanto tempo. E hoje ainda está tão presente dentro de nós, os seus ensinamentos. Pelo quilate de luz desse Espírito resplandecente, maravilhoso que foi Jesus, né? A quem a gente chama de mestre, de modelo e guia, de farol. Ele precisava de alguém. Precisou de um pai e de uma mãe para poder reencarnar, né? E ele fez questão de escolher inúmeros para se acercarem dele e terem o privilégio de caminhar ao seu lado. E nenhum era perfeito. Pelo contrário, todos cheios de dificuldades e de limitações. Alguns irritados, outros mais adeptos à violência. E aos poucos ele foi ensinando. Olha só que coisa fantástica. Tem uma série de Chose, não sei se é assim que pronuncia. É fantástica. Quem puder, procura e assista. Porque nos mostra o Jesus humano, com toda a sua grandeza, mas nos mostra a caminhada dele humana, brincando, sorrindo com os apóstolos, puxando as orelhas quando era necessário.
E este Jesus, cuja palavra é um diamante para nós até hoje, a nossa joia mais preciosa, Ele nos chama para sermos colaboradores. Em todos os lugares onde nós estivermos. Dentro do nosso lar, dentro da casa espírita, no local de trabalho, na rua, no ônibus. O que é ser colaborador de Jesus? É olharmos o outro com olhos de amor. É percebermos que por mais irritante que aquele familiar seja, existe alguma razão para ele estar na rede da minha família. E que, se algo me irrita tanto assim no outro, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo para ver se eu não estou refletindo algo que também existe em mim. Ou, quem sabe, a gente tem tanta diferença justamente porque a gente não tenta se aproximar. Às vezes as pessoas guardam mágoas que a gente nem sabe que elas estão guardando. E a gente às vezes guarda mágoa que a pessoa nem sabe que a gente guardou. Toda dor que alguém nos causa é como um bumerangue. Bate em nós e, pela lei natural da vida, volta para quem causou. E toda dor que nós causamos nos outros também é um bumerangue. Ela bate no outro e volta para nós. Com a mesma ou com maior intensidade, dependendo de quantas vezes a gente comete os mesmos erros, né? Mas se a dor que o outro me causa, ela só bate em mim e volta, por que eu fico carregando ela para o resto da minha vida? Pesando a minha bagagem? Nós temos que pensar sobre isso. Porque quando eu era criança, uma vez lá, a minha mãe me deu uma surra, que eu passei 3 dias com dor. Gente, eu hoje sou uma mulher de 57 anos. Mas tem pessoas que ainda guardam. Porque eu queria muito ser modelo, mas o meu pai não permitiu que eu fizesse um curso e daí hoje eu sou frustrada no meu trabalho. Gente, são bengalas? São correntes que a gente cria para nós mesmos? São justificativas? Nós não precisamos disso. A vida já nos oferece bastante obstáculo para a gente transpor. Eu não preciso carregar a bagagem do outro. Porque eu era muito amiga da fulana, mas daí, lá na nossa juventude, a gente conheceu um rapaz, eu gostei dele, mas ele ficou com ela. Nunca mais me dei com a fulana. Não quero ver ela na minha frente. A pessoa já é casada, já tem filhos, mas não esqueceu aquela situação lá. Vai carregar junto, né? Uma bagagem que leva, porque os ressentimentos vão com a gente. O não perdoar vai com a gente, as mágoas vão com a gente. Perdoar também é colaborar. Colaborar com o nosso crescimento, antes de mais nada. Colaborar com a nossa libertação. Colaborar é libertar, gente. Perdoar é libertar. Não só libertar o outro, mas libertar a nós mesmos. Que nós possamos refletir sobre tudo isso, colaborarmos muito conosco mesmos, nos entendendo, nos amando, nos aceitando e colaborar com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, olhando-os com um olhar fraternal, ouvindo-os e sentindo dentro de nós que por trás de cada história existem inúmeras outras histórias. Que por trás de cada personalidade existem inúmeras outras personalidades de inúmeras outras reencarnações. Então sejamos mais pacientes para com o outro.
a mesma paciência que nós queremos que os outros tenham para conosco. Que o Divino Mestre, colaborador de Deus, nos abençoe, hoje e sempre. Então, neste momento, depois da nossa reflexão, vamos fechar os nossos olhos, nos colocarmos numa posição confortável, deixar que a nossa mente se limpe de todos os pensamentos negativos, de todos os medos, de todas as mágoas, que neste momento, amado Mestre, possa ser feita uma varredura de todas aquelas lembranças tristes que teimosamente estamos guardando e carregando conosco. Que essas memórias que nos causam dor possam cair como folhas secas e serem levados pela brisa do amor do Cristo para bem longe. Que aprendamos a perdoar da mesma forma que nós queremos ser perdoados. Que se limpe as feridas do nosso coração. Que se cure a nossa alma através das nossas reflexões, do nosso autoconhecimento, da busca constante da reforma íntima. Que nós tenhamos olhos para olhar primeiro para nós mesmos, tendo a visão daquilo que precisa ser modificado. E que esse olhar amoroso seja lançado para o outro, aquele que convive conosco, para aqueles que já partiram, com quem ainda tenhamos mágoas ou que tenham partido com mágoas em relação a nós. Que tenhamos ouvidos para ouvir, Senhor. Ouvir os lamentos, ouvir os risos, ouvir as reclamações, ouvir os sinais daqueles que às vezes sorriam, mas cuja mente e cujo coração estão cheios de conflitos. Que tenhamos ouvidos para ouvir o grito de socorro da natureza, dos animais, daqueles amigos que aos poucos fomos perdendo ao longo da nossa caminhada, perdendo apenas o contato, porque os vínculos de afeto verdadeiro perduram pela eternidade. Que tenhamos voz, Senhor, voz para falar do teu amor, voz para acalmar os corações aflitos, voz para divulgarmos a doutrina dos Espíritos e a certeza do reencontro, da reencarnação. Que tenhamos voz, Senhor, para falar por aqueles que não têm. Que tenhamos voz para declarar o nosso amor aos quatro cantos do universo, sem nos inibirmos em dizer: eu te amo, a todos aqueles com os quais temos um relacionamento, seja de marido e mulher, seja para com os filhos, seja para com os amigos. Propagar o amor, Senhor. Que o nosso coração seja capaz de sentir, perceber a tua palavra, sentir o teu amor, a tua proteção, a tua luz, amado Mestre.
Que o nosso coração se abra para os bons sentimentos. Que o nosso coração seja a estufa das sementes que tu nos deste. Sementes essas que precisam ser implantadas, cultivadas, para que possam crescer, florescer e frutificar. Para que um dia, quando partirmos deste planeta, possamos deixar marcas no coração daqueles que aqui ficam, as marcas positivas, e que possamos, Pai, nos encontrarmos com os nossos afetos bem melhores do que quando aqui chegamos. Que a luz do Teu amor se estenda sobre esta casa, sobre todos os trabalhadores do Fraternidade, todos os frequentadores, fortalecendo-os mais e mais na caminhada de busca e de renovação. Que assim seja, graças a Deus.